Cumprimento a todos com a paz do Senhor. A questão de hoje é muito interessante. Por exemplo, recebemos perguntas e questões sobre por que nas igrejas evangélicas existem os pastores, irmãos da congregação cristã, fazendo essa pergunta: por que existem pastores? Porque, segundo a congregação cristã, o pastor é apenas Jesus, o único, e não se pode outro homem receber o nome de pastor, receber esse título. Segundo a congregação cristã, o pastor seria unicamente Jesus, baseado no Salmo 23, baseado em alguns textos, como por exemplo João, capítulo de número 10, que Jesus está dizendo: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Eu quero deixar bem claro que Jesus está dizendo: eu sou o bom pastor. Jesus não disse: eu sou apenas o único pastor. Jesus está dizendo: eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Mas nós vamos responder essa questão: por que nas outras igrejas existem pastores, irmãos da congregação cristã, perguntando por que nas igrejas existem pastores se apenas Jesus é o pastor? Muito bem, vamos responder essa questão. Biblicamente, a Bíblia não diz em canto nenhum que Jesus é apenas o pastor, somente o único pastor, e não deve haver outro. A Bíblia não fala assim. Nas nossas igrejas existem os pastores, é uma linguagem simbólica. É uma linguagem simbólica se referindo entre um pastor de ovelha e o rebanho, as ovelhas, ou seja, o líder e os liderados. É uma linguagem simbólica. Então, o pastor no sentido de liderar o rebanho, não de um pastor acima de Jesus ou que está no lugar de Jesus. Não é porque nas nossas igrejas tem pastores que nós não precisamos de Jesus. Não é assim. Não é esse o pensamento. Nas nossas igrejas já tem pastores, não precisamos de Jesus. Aqui Jesus não, o pastor aqui sou eu, não é Jesus. Não é assim. Jesus, ele é o nosso sumo pastor. Jesus, ele é o sumo pastor. A Bíblia Sagrada nos diz o seguinte: 1 Pedro, capítulo de número 5 e versículo de número 4. Nos diz assim, 1 Pedro, capítulo 5 e versículo 4. E quando se manifestar o sumo pastor, recebereis a inacessível coroa de glória. Esse sumo pastor que a Bíblia se refere a Jesus. Então Jesus é o sumo pastor. Existem muitos pastores, mas Jesus é o sumo pastor. Por exemplo, a Bíblia nos diz que Jesus nos fez sacerdote, e ele é o sumo sacerdote. Segundo a ordem de Melquisedeque, ele é sumo sacerdote, nós somos sacerdotes, Jesus é sumo sacerdote. Existem muitos pastores, mas Jesus é o sumo pastor. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 5 e verso 4, e quando se manifestar o sumo pastor, recebereis a inacessível coroa de glória. Então a Bíblia não diz em canto nenhum que Jesus é o único pastor e não pode haver outro. A Bíblia diz que Jesus é o nosso sumo pastor. Nós vamos responder por que nas igrejas tem pastores. Não que os pastores estejam no lugar de Jesus e que não precisam de Jesus. Não é essa a ideia. Diante de Jesus, todos nós somos iguais. E ele é o nosso sumo pastor, o cabeça da igreja. Nós somos o seu rebanho, compomos o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. A Bíblia Sagrada nos diz em Efésios, capítulo de número 4 e versículo de número 11. Preste bem atenção, os irmãos da congregação cristã que fizeram essa pergunta: por que as igrejas evangélicas têm pastores? Sabe por quê? A resposta é simples: porque Jesus deu os pastores para as igrejas. No livro de Efésios, capítulo 4 e versículo de número 11, Jesus mesmo foi quem deu os pastores para as igrejas. Aqui nos diz, Efésios 4:11, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Então esse versículo fala sobre 5 ministérios. Um deles é o pastorado. Então a Bíblia fala sobre apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Jesus foi quem deu os pastores para as igrejas. É por isso que nas nossas igrejas existem pastores. Não que queiramos estar acima de Jesus ou no lugar de. Não é assim.
Jesus é o cabeça da igreja, Jesus é o sumo pastor, e ele mesmo foi quem deu os pastores para as igrejas, baseado em Efésios capítulo 4 e versículo de número 11. Essa seria a nossa resposta para os nossos irmãos, os irmãos da congregação cristã no Brasil, perguntando por que nas igrejas existem os pastores, exatamente porque Jesus foi quem deu os pastores para a igreja. Sendo ele o nosso sumo pastor, ele deu os pastores para as igrejas. Espero ter respondido a questão para os nossos irmãos da igreja Congregação Cristã no Brasil, que são nossos irmãos que vão morar no céu juntamente conosco. Que Deus abençoe a todos vocês e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja sobre as vossas vidas.